Vivência do Cerrado, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto do cantinho dos estúdios da Gazeta aqui, da nossa mistura tocantinense brasileira aqui. E hoje viemos apresentar para vocês um novo produto da Gazeta do Cerrado, que com certeza você vai gostar. É uma mistura de bate-papo, conversa, tudo informal, aquele papo de sexta que você vai consumir informação, opinião responsável e com certeza vai querer compartilhar com o pessoal. Não estou sozinha nisso, porque o nosso projeto se chama Eu e Eles. E vou mostrar para vocês quem são eles. Do meu lado direito aqui, Marco Aurélio Jacob, publicitário e editor executivo da Gazeta, né, Marco? Bem-vindo! Muito obrigado, web espectadores. É uma honra estar aqui, uma honra e alegria estar aqui nesse programa, que é um programa descontraído. A gente vai querer trazer os assuntos mais polêmicos da semana, fazer um bate-papo, comentar, dar opiniões e às vezes algumas divergências, tá? Então não liguem, não é nada pessoal e a gente está aqui para informar e divertir ao mesmo tempo, tá? Do meu lado esquerdo, ele que é considerado um dos grandes nomes do jornalismo do Tocantins, mestre e secretário de comunicação e também pai de vários cachorros que eu sei, Rogério Silva. Bem-vindo, Rogério! Oi, Maju. Oi, gente. Um prazer grande estar aqui com vocês. É sempre maravilhoso estar na boa companhia, falando de tudo um pouco. E é muito bacana a proposta, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque a ideia é falar de tudo um pouco, do nosso jeito, sobre o nosso olhar e oferecendo a você uma série de informações para você formar seu conceito, sua opinião sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. É um prazer estar aqui, eu espero que a gente compartilhe de grandes momentos. E para completar esse time hoje, na primeira edição, não poderia faltar ele, né? Publicitário, jornalista, ele é o cara da Public, Twitter enchiquento de Palmas, Marcelo Silva Popular. Marcelinho, bem-vindo. Obrigado, Maju. Estou curioso para saber como vai ser, não recebi o briefing ainda, então eu estou aqui, assim... mas só vim porque prometeram que a gente ia falar aqui exatamente aquilo que a gente fala no Twitter palmense. Então, espero reproduzir aqui um pouco do Twitter palmense. E a gente podia começar falando de Twitter, né, Marcelinho? Você que gosta de uma indaga, de um mimimi por lá. Palmas tem uma particularidade interessante, né, gente, no Twitter? Eu acho que poucas cidades muito grande, né? Vive tão intensamente o Twitter quanto Palmas. Não sei se é porque foi a rede que chegou primeiro aqui em Palmas e é onde começou uma mobilização. Eu lembro que há 10 anos atrás, a gente fazia encontros de tuiteiro, feijoada de tuiteiro. Feijoada! Ai! As pessoas jovens interagem com os mais velhos e os políticos, jornalistas. Então, além de ser fonte de notícia, que é em todo o Brasil, o Twitter é a fonte primária de notícia hoje, é onde ali sai primeiro, tudo sai no Twitter para depois ser leitura. Né? Mas aqui em Palmas, além da informação, sai a análise, a crítica, a polêmica, a confusão, a briga, a treta, tudo. A gente que já é quase dinossauro desse meio da comunicação, né? Ou seja, já vivemos aí várias fases interessantes, e é interessante porque a gente teve a oportunidade de passar por essa transformação e acompanhar essas etapas. Eu digo muito que o Twitter substituiu a conversa de boteco, né? Ou seja, onde no final do expediente os profissionais costumavam ir para uma cervejinha, né? Para um botequinho ali, lá se falava de tudo e de todos, né? E isso, com o tempo, foi migrando, né? Ou seja, a cidade também mudou, cresceu, né? E essa conversa acabou indo para as redes sociais e começou pelo Twitter mesmo, né? Foi lá, inclusive, que a gente percebeu esse início dessa devoção que se tem hoje pelas redes sociais, né? E pelo poder de alcance dela. De repente você está ali participando e entra na conversa uma pessoa que está quilômetros e quilômetros, ou seja, no outro ambiente, no outro mundo, né? E participando e dando seus pitacos aqui. Isso é bom. Eu só quero fazer uma ressalva em relação ao Twitter, porque tem gente que não acompanha as redes do Twitter. O Twitter é essa rede aí, que tem lá um passarinho como símbolo, é uma rede famosa. Ele não é tão popular quanto o WhatsApp, o Facebook, mas para quem, eu tô falando para quem não conhece. Para quem conhece, né, não adianta. Mas o Twitter, como ele tá falando, ele são frases curtas, né, tem um número limite de palavras, caracteres que você pode twittar. Então você joga uma frase, uma ideia ou um link de alguma matéria que você quer comentar e daí repercute de uma forma viral, né? Porque é uma coisa instantânea, a pessoa tá lá, você segue as pessoas que você quer discutir e você tem isso. Mas eu me lembrei de uma tal de Boca Maldita, que eu sou um tocantinense do Paraná, porque aqui todo mundo é tocantinense em algum lugar, né? E eu ia com meu pai sábado pela manhã na chamada Boca Maldita em Curitiba, que é isso que você tá falando, que lá os políticos, a velha guarda aí, os formadores de opinião, os jornalistas, os
também políticos em si, ou pessoas que gostavam de ler o jornal todo dia, iam lá para debater os assuntos da semana e sempre saía uma discussão acirrada, um palco, um palanque. Embora quando a gente fala de discussão hoje em dia, a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje tem muita bobagem, né, gente? Cá entre nós, pelo amor de Deus. Querendo aparecer, porque não tá fácil aparecer. Não tá fácil aparecer em Palmas, não tá fácil. Você tem que fazer graça, tem que entrar fazer muitas uma opinião vezes bem nessa- absurda, tem que ser bem ridículo. pra Exatamente. E poder além de aparecer. tudo, às vezes você tem que ter muito estômago para suportar muito besterol, né? É verdade, gente. E outra coisa, a discussão política passa pelo Twitter. Gente, tem cada voadeira, tem político dando cada voadeira, mandando cada indireta pelo Twitter, que virou mecanismo quase que de gestão também. Se fazendo política no Twitter. É verdade. Se fazendo Porque política. ainda é um ambiente que tem essa conspiração, né? Ou seja, onde há a possibilidade dessa interação mais imediata. Você tem, por exemplo, o Instagram, hoje está fazendo um tremendo sucesso, é talvez a rede hoje que mais tem chamado a atenção, mas ainda é, digamos, meio... E é muito comercial. Excelente E é pras um empresas, monólogo, né? Ou seja, você vai ali, coloca Mas todo mundo suas concorda com todo opiniões mundo lá. lá, né? Mas é mais um voyeurismo, né? Parece programa de rádio em Palmas, todo mundo concorda com tudo. Não tem chance para polêmica, discordar. né? E quando você tenta discordar ali, mas ninguém dá a mínima importância. Não, Instagram, o que eu não aguento é aquela ditadura da perfeição. Velho, ninguém é real no Instagram, tipo, todo mundo tá sempre lindinho, arrumado. A cultura do look, todo dia você tem que repetir o look e tal. Repetir Então, não eu que sou vai, mulher não real, repetir. ainda tô na Mas minha nós vamos linha. interferir isso lá. Nós vamos ter nosso cantinho lá também. Você trata de colocar isso lá também no Instagram, Vamos né? infiltrar. No IGTV e tal e tudo. fazer A gente sempre dá uma pitaco lá para mostrar que outro mundo também é possível. né? Bacana. E falando em outro mundo, gente, vamos seguir nas pautas aqui. Hoje é o primeiro programa. Vamos aproveitar pra gente falar do que a gente pensa e de qual que é a ideia do nosso projeto. Nós convidamos vocês e vamos convidar outros jornalistas, convidados, pessoas que vão estar passando por aqui no nosso Cantinho Gazeta, trazendo alguma coisinha pra gente misturar aqui na nossa mistura, a mistura TVG, a mistura da TV Gazeta, né? E a ideia é isso, a ideia é fazer esse bate-papo tranquilo, de boa, né? E, sobretudo, o seguinte, ter um espaço que você possa falar de tudo, né? De tudo, de qualquer assunto, né? Ou seja, de repente, hoje, nós vamos ter que falar de um assunto chato da política, mas amanhã podemos estar conversando com uma influencer do Instagram, ou, por exemplo, conversando com um desses artistas locais aí que estão despontando fora, ou mesmo com desconhecidos que precisam ter um pouquinho de Assistente luz social para mostrar as coisas bacanas para dar que eles opinião que essa semana foi destaque a lei vetada pelo Bolsonaro, que ele vetou os psicólogos e os assistentes sociais, e hoje entrou em pauta na Câmara Municipal de Palmas um projeto de lei que sugere que todas as escolas na públicas e Assembleia também já tinha particulares algo transversal. contratassem um psicólogo. Eu dei uma olhada na lei, segundo a sugestão da Maju, ela falou, para você falar, comentar, é bom você ler a lei original. Então eu fui lá, li a lei original, e eles inicialmente tinham proposto que fossem os psicólogos do Sistema Único de Saúde e os assistentes sociais, já que trabalhassem nos CRAS da vida, né, que tem espalhados por aí. Então, não oneraria tanto assim o governo federal. Claro que se você for implementar, tinha um prazo inicial. Em tempos de depressão, esse tipo de profissional agora é mais importante que a merendeira da escola hoje. E tinha um outro argumento interessante, que era o seguinte, se você reduz esses estudantes que podem, que reprovam de ano, que são os que precisam às vezes disso, você reduz o custo dele também de estar mais um ano aí na escola, que é um custo que dobra e triplica o custo, né, dele estar no sistema público. Então tomara que vai, na minha opinião, eu preferia, nesse tempo que você está falando, de ter a depressão, a ansiedade, os jovens ali, muito na rede, no celular, né, de não ter esse contato físico, a minha opinião é favorável disso. Eu não sei a opinião de vocês. Esse veto do presidente cai facilmente na Câmara. Até talvez com uma demonstração de força do Congresso. Talvez queira fazer um desafio ao presidente, mudar isso. Mas a verdade é que é o seguinte, a gente tem que entender esse cenário novo que a gente vive no Brasil. Eu sei que é difícil, muita gente ainda se revolta com isso, mas eu costumo falar para as pessoas, gente, é isso que a gente escolheu, entendeu? Ou seja, você pode até dizer, mas eu não escolhi, você participou do processo, camarada. Então, perdeu, tem que aprender a perder. Então, assim, esse cara que está aí é de todos nós, né? Então, não adianta, a visão dele é de uma objetividade, ou seja, esse governo ele não vai dar atenção para aquelas coisas que, em tese, não são consideradas prioritárias. Então, entre você fazer um projeto cultural e fazer uma estrada, a estrada vai ter sempre mais importância na visão
desse governo. E eu não vou nem entrar no mérito, se é ou não é. Só estou dizendo que para esse governo, essa vai ser a visão. Isso, né? ok. De uma objetividade questionável, mas enfim. Gente, mas falando em governo, Roger, vamos falar agora aqui de um assunto que desde a semana passada tá rendendo aí nos bastidores, um troca-troca aí de um jogo, outro rebate, que é a questão da portaria do governo do Tocantins, que retirou aí os incentivos fiscais para os frigoríficos, né? Hoje eu estava até vendo na rede social que alguém colocou assim, será que vai ter carne para o meu final de semana, né? O governo se reuniu nessa quinta-feira com os representantes dos 11 frigoríficos e, de um lado, eles dizem que vai impactar o setor, os empregos. Do outro, o governo disse que tem que passar o pente fino e olhar a situação fiscal do Estado. E o povo quer saber, abemos carne ou não abemos carne para o churrasco? Começa, Marcelinho. Bom, o mercado mundial de carne está bombando, né? O Tocantins teve frigoríficos agora habilitados para vender para a China. Então, está muito bom para os frigoríficos. Acabou de tá negociar muito com o Oriente bacana. Médio, né? Então, e eles vinham tendo esse benefício já há muitos anos. Então, chegou agora, acabou o prazo. Então, eles teriam que ser renovados, esses TARES. Houve um debate muito forte na campanha de 2018 em cima desses TARES, que são esses termos de ajuste de regime especial. Sim. Então, quase todos os candidatos se comprometeram a não romper os TARES. Eu lembro que quase todos assinaram, a Fieto fez reuniões com eles assinaram termos lá de que ia dar continuidade. Só que alguns estão venceu agora dos frigoríficos. E aí o governo rompeu. Eles estão usando a chantagem do emprego. Nós geramos emprego, imposto em troca de emprego, mas o Estado precisa de arrecadar. Qual o setor que está melhor aqui hoje? É o da carne. Esse é o setor que está melhor, é onde tem margem para o governo arrecadar alguma coisa. Mas acho que o governo deu uma blefadinha ali. Eu acho que ele queria ter 2%, aí ele cortou 4%, e aí o frigorífico pediu 1,5%, eu acho que o governo já tem 1,8%, né? Que os frigoríficos ofereceram 1,8% de ICMS. Então ele já tem isso. Quem não tinha nada, já está bom, o governo já está ganhando. E nessa briga tem uma questão. Nós temos de um lado os pecuaristas, né? Que inclusive o governador é ligado a esses segmentos, né? Você tem o lado dos pecuaristas, você tem o lado dos frigoríficos, no meio desse povo está a gente, né? Então, no meio dessa turma, nós estamos aqui e normalmente quem se ferra é quem está aqui, né? Porque nessa briga você tem alguns aspectos a levar em consideração. Primeiro, se você beneficia os frigoríficos, né, de certa forma, isso pode atingir os pecuaristas, porque, de certa forma, eles têm o poder de impor preços, então reduz o ganho do pecuarista, reduz o ganho da atividade local, né? Se, por outro lado, você privilegia isso, muitas vezes essa indústria deixa de ser atraente aqui. Pode ir para outro e, estado. obviamente, esses caras acabam tendo que vender para outro estado, e aí você perde a oportunidade de trabalho aqui. Então, não existe santo nesse jogo, né? Não existe o inocente, o bandido e o mocinho, né? Não existe isso, né? A gente tem que parar com isso. E nós estamos numa era no Brasil, parece que só existem dois lados das coisas. E eu abomino esse maniqueísmo que existe hoje no país de achar que o mundo só tem dois lados. Eu acho que tem vários lados, várias vertentes, né? E nesse caso não é diferente. Na minha opinião, tem muita chantagem emocional no meio dessa conversa. Você não vai faltar carne, não vai faltar carne. Onde tem 8 milhões de cabeça de gado, não vai faltar. Vamos matar na folha de bananeira, né? Mata lá na folha de bananeira. Eu falo assim, mas como é que eu falo, meu amigo? Compra frango, compra peixe. Então, faz um macarrão hoje. Faz um macarrão com extrato hoje, manda bem, entendeu? Dá tranquilo isso. A gente tem esse drama, o tomate subiu, como é que eu faço com tomate? Compra outra coisa no lugar do tomate. Deixa o tomate para lá. Então a gente faz muito drama, né? O brasileiro gosta. Mas o Tocantins não é mais aquele sertão que precisava isentar empresário para vir para cá. Não é mais. Ele tem logística, ele tem infraestrutura. Viu o Matheus indo embora também, né? Por uma questão, uma jogada tributária. Mas também era questão tributária. Porque ele estava tendo uma facilidade e eles querem eternizar esse benefício. E na época também o governo usou aquela história também para revidar uma coisa que pouca gente conhece, que era a restrição que o Maranhão estava fazendo ao mercado de confecção tocantinense. Então, eles estavam sobretaxando os produtos aqui do Tocantins que iam para o Maranhão. E naquela época foi uma resposta ao Maranhão por estar, justamente porque na época, como a base do Matheus é o Maranhão, foi uma forma de
de colocar ali naquela barreira, peraí, se vocês estão ferrando o produto guerra que sai fiscal daqui para que só lá, vai acabar com a a gente reforma ferra o tributária. produto de vocês de lá para Só cá. acaba com a reforma Então, E a isso maioria é- dos produtos era Exatamente, vinha de lá né? direto, todo dia. desembarcava o Exatamente. produto Então, direto toda do caminhão. você comprava de lá e esse produto vinha. Igual agora, está tendo outra briga aí. Os empresários estão se sentindo enforcados por essa questão da complementação de alíquota do ICMS. Isso é um drama também, porque você, por um lado, a lei foi pensada para proteger a produção local. Agora, quando você não tem a produção local, você é obrigado a comprar fora. E se você compra fora, né, você deixa de fomentar aqui o mercado local. Então é por isso que vem essa complementação, essa diferenciação de alíquota, melhor dizendo. Né? Mas em compensação, se você faz isso, você torna o nosso produto mais caro que de fora. E hoje em dia, gente, está todo mundo usando rede, celular, um computador para fazer Eu me lembro compras do fora, Paulo né? Mourão propondo lá na Assembleia uma revisão geral desses incentivos fiscais. Tem que colocar tudo na mesa e revisar um por um, porque esse drama vai acontecer agora. Cada TARE que for vencendo vai se repetir esse drama. Agora põe tudo na mesa e revisa tudo. Agora, o duro disso tudo é que Já começa a nós negociar sabemos antes, que já começa a muitas negociar. vezes essa renovação desses tais não se dá dentro de uma visão objetiva do benefício. Né? Então, são setores que são influentes, são poderosos, são financiadores de campanha, né? São apoiadores importantes de campanha. Então, assim, muitas vezes eles têm um poder de barganha na hora de renovação desses TARES, né? Em função disso. Mas se a gente comparar, só para concluir, se a gente comparar, por exemplo, eu vi o documentário do Trump lá nos Estados Unidos, quando ele comprou o hotel, que a primeira grande obra que ele fez nos Estados Unidos foi comprar um hotel que estava falido e conseguiu um empréstimo milionário para reformar, e ele conseguiu 25 anos de isenção de IPTU do município de Nova York. E depois, quando venceu, ele conseguiu mais 25 anos renovar. Então, foram com quase 50 anos de isenção, porque ele justificou que investiu tantos milhões de dólares no hotel, que gerou tantos empregos, e ele conseguiu, mesmo que o Depende das município circunstâncias, né? de da Nova cidade. York Tocantins não é entrasse cenário. contra ele, né? Quando a gente não Ele tinha ganhou na estradas, não justiça. tinha ferrovia, não tinha nada, então realmente a gente tinha que ser atrativo para uma indústria se instalar aqui. Agora nós temos estrada, temos rodovia, temos condições, tem mão de obra especializada, Tem um ou outro setor que precisa do empurrãozinho. Precisa. Né? A área de E, aliás, tecnologia, é por esse o exemplo, papel. Por né? exemplo, a minha visão, eu acho que talvez, não sei se vocês pensam igual, mas eu entendo que o Estado tem que ser um incentivador. Ele não tem que tocar negócio nenhum. Eu acho que quem tem que tocar negócio é a iniciativa privada, pela agilidade, pela capacidade de tomar decisões rápidas como o mercado competitivo exige. Eu acho que muita coisa realmente tem que funcionar na mão da iniciativa privada. Mas, agora, em compensação, Mas às vezes o Estado se precisa ser indutor. se o Estado não induz, se ele não abre aquela Mas, estrada, às vezes ele tem entre que ser aspas, empresário ali, para ser indutor. É. Eu vou dar um exemplo para você, lá na Serra da Capivara, no Piauí, e tal. O hotel lá é do governo do estado do Piauí até hoje, lá em São Raimundo Nonato. Porque se o governo não abrir, os empresários não vão abrir. Agora abriu um aeroporto lá, na gestão passada da Dilma, fez o aeroporto e está atraindo outros hotéis. Mas o hotel que tinha lá até hoje, é difícil acreditar nisso, um hotel estatal. Porque, então, aqui no Tocantins, por exemplo, nós tivemos o primeiro hotel lá no Jalapão, era do governo. Né? Mas Da hoje, cachoeira, inclusive, ó, do você tem Cantão. outros Às vezes o mecanismos. Estado tem que ser empresário para induzir, mas depois ele tem que se retirar. Tem que se Não pode retirar. ficar eternamente Mas- competindo. E, né? e sem falar também que você tem outros mecanismos. Nós temos, por exemplo, exemplos em Minas, eu me esqueci o nome da cidade lá agora, que tem um belo hotel-escola do Senac. quase todas. Então, assim, fantástico isso. Então, de repente, será que o caminho é esse? Ao invés da gente, Estado, abrir um hotel, digamos aqui, vamos fazer um incentivo ao turismo lá na Ilha do Bananal, exemplo. Né? Nem todos eles têm que ser JK feito. fez um hotel lá JK fez o Getúlio Vargas. Acabou, né? Foi o JK, fez um então. hotel lá e acabou. Acabou tudo. Então, assim, se você, ao invés do Estado hoje, diante de todas as dificuldades, ser o responsável por isso, de repente chama instituições como um Senac da vida e fala, meu amigo, tem aqui, eu te dou um empurrãozinho aqui, o melhor estrada, melhor luz, melhor isso aqui, e você toca nisso, né, monta isso aqui, você forma a mão de obra local, né, e depois passa isso para frente, né. Beleza, Tem que ser o Roger. caminho. Resumo da obra sobre esse assunto aí dos frigoríficos. Eles tiveram a reunião essa semana, na quinta, e aí o sindicato, representante dos frigoríficos Sindicarnes, vai indicar membros para compor uma comissão, e essa comissão vai
Secretaria da Fazenda, né? Governo e sindicato amadurecendo a ideia, discutindo e tal. O fato é que agora eles deram uma acalmada, mas quando aconteceu o pós-publicação da portaria, meu filho... Ameaçaram o desabastecimento de carne. E a reação, foi reação assim, né? Vicentinho Júnior lá na Câmara Federal, Thiago Dimas também, que defende o setor, na Assembleia os deputados também. Então vamos aguardar e continuar acompanhando esse assunto. Agora, vamos pular do frigorífico para a database. Jesus, que foi a novela da database? Era sindicato no corredor de um lado, deputado articulando do outro, gente. Eu sou do tempo que o funcionário público brigava por 25%. Agora tá brigando por 2%, né? 2%. Vamos fazer uma greve por 4%. Aí eu fui falar, gente, pelo amor de Deus, né? Aí um cara falou assim, mas você não sabe o que é 2% para quem ganha R$1.000, quem ganha R$2.000 e tal. Eu sei o que é, sei disso. E sei que cá entre nós, gente, pelo amor de Deus, aí tem que entender o contexto. Eu não estou dizendo aqui que... Eu acho que de repente nem tinha que ter database. Talvez se não tem alguns servidores agora vão me metralhar né? Por causa disso, você está vendo aí. Só estou levando a hipótese aqui para poder fazer um raciocínio, viu, gente? Mas assim, tem muito drama em cima de pouca coisa. Cá entre nós. Não, só não poderia ter a database se não tivesse um índice, um IPCA, que é o índice de preços, subindo tanto, o INPC, os juros. Se tiver deflação, vai reduzir salário? Pois é. Esse mês teve deflação. O negócio se tiver deflação, eu vou te falar, os servidores vão em uma hora também nós temos que sair da ilha da fantasia do poder público e vir para o mundo real. Qual é a sua fantasia? Nunca prever nada? Cá fora, vocês viram aí também, nessa mesma semana, uma loja que inclusive pertence até uma amiga nossa, que é do meio da comunicação também, que colocou 30 vagas disponíveis para contratação e apareceu 3 mil pessoas para trabalhar. Então, existe uma imagem mundo que Palmas não está acostumada, que está sofrendo com os problemas. Aí vem alguém e fala, mas nós servidores não temos culpa com a má gestão, que não sei o quê, papapá. Eu sei que vocês não têm culpa mas mesmo. são parte do problema. Né? Mas vocês são parte, vocês não vivem na ilha da fantasia. Vocês não vivem num mundo isolado. Né? Ou seja, o mundo aqui fora impacta vocês. Porque, afinal de contas, se o mundo um dia que morrer, para de ter imposto. Se para de ter imposto, para de ter dinheiro. Se para de ter dinheiro, para de ter seu salário. Por exemplo, eu não vi o sindicato dos servidores públicos. Real, eu não vi o sindicato dos servidores públicos defender o governo nessa questão dos frigoríficos. Porque é dali que vem o dinheiro para pagar a database. Para pagar o aumento. Então, você não vê os sindicatos mobilizados para defender o caixa do governo. A minha análise sobre a database é o seguinte, na verdade, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria, eles mandaram os índices deles. 3,4%, Defensoria 5%, eles mandaram. O único poder mesmo... Teve inflações diferentes. Diferença. O único poder que, na verdade, encarou e botou 1% foi a Assembleia. Ou seja, o Antônio Andrade, que é aí, super aliado master do Carles, embora nos discursos ele diz que não é submisso, que é um aliado em prol do Estado e tal, mas ele foi o único que peitou e que pôs 1%. Pós-aprovação, gente, vamos até pôr o vídeo para vocês verem um trechinho aí. É importante frisar que o valor que nós estabelecemos, por unanimidade, no Pleno, foi o valor de 3,43 e a Assembleia aprovou o índice de 1%. O que vocês acharam, Aliás, da minha opinião, corrigiu sua distorção que tinha. Porque, por exemplo, se você vê a situação do servidor do executivo em relação ao judiciário e legislativo, é injusto. O servidor do executivo ele está sendo penalizado há muito tempo. Ele tem hoje um nível de remuneração muito inferior ao do legislativo e do judiciário. Então há um desequilíbrio nisso. Então, pelo menos dessa vez, nivelou todo mundo ali. Então, se foi ruim para um, foi ruim para todo mundo. Né? Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente com as consequências de todas essas medidas a longo prazo. Vai gerar passivo jurídico. Eu tive uma passagem pelo governo e tive lá perto, ou seja, tive muitas brigas internas, não concordei com várias coisas nas tomadas de decisão que tinham lá, mas a gente lá dentro participa e tem as informações ali na palma da mão. E eu digo para vocês, o Estado requer muitos cuidados, inclusive, aproveitando o gancho, com esse recurso que virá aí do financiamento, né? Que precisa ser muito bem aplicado, porque precisa ser gerador
de novas divisas para o Estado. só mais Porque dinheiro. se ele for Tem que se multiplicar, mal ele tem que se utilizado, multiplicar, ele tem que virar esse empréstimo vira um câncer. Porque, eu quero lembrar, foi dado como garantia o fundo de participação dos estados. E o TCU avalizou essa semana. Que é Foi a o salário do funcionário. principal Foi dado fonte- como garantia o salário do servidor. é a principal fonte de arrecadação do Estado. Nós estamos comprometendo a raiz de uma receita importantíssima, estratégica para o Estado. Mas está vindo aí uma reforma administrativa no governo federal que vai refletir nos estados, que acaba com a estabilidade do servidor, que acaba com progressões, que muda muita coisa. Vem uma reforma. Vem pancada aí, vem né? uma reforma administrativa forte e com o aval do Rodrigo Maia. Abençoada pelo Rodrigo Maia. Então ela já chega pré-aprovada pelo Centrão ali no Congresso. E aí vai replicar nos estados. Então, E o vice-presidente que teve aqui semana passada, no fórum de administração, acabou falando que também tocou nesse assunto, que vai ter a próxima tributária, administrativa, e diz que também, por enquanto, as pessoas vão se aposentando e não vão ter novos concursos, a não ser concursos essenciais e que gerem divisas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer por decantação. as novas regras não pegam quem já está. Mas eles querem mexer nos que já estão, principalmente na questão das progressões. Isso aí eles querem mexer porque alega que o Caixa não suporta os planos de carga e salário. Foram feitos numa realidade, a realidade agora é outra. Isso acontece muito no Tocantins. Certo. Mas Resumo... esse empréstimo eu achei interessante na análise dele, que são para 3 áreas, ou investimento, ou previdência, ou fundo de previdência, né, que são as 3 coisas permitidas dentro da participação dos municípios. Esse que foi aprovado agora, que na verdade Sessão onerosa. da sessão onerosa dos municípios, né? Então eu achei engraçado o seguinte, ou é investimento ou é previdência também, né? O Tocantins Então, tem umas boas perspectivas aí. Tem esse empréstimo, tem o dinheiro da sessão onerosa do pré-sal. É, do pré-sal, Liberou mais um dinheirinho agora. Olha, Então parece que aquela Palmas também tem um caso do recurso que do virá para CAF, Palmas, para as né? obras. Então parece que Gente, hoje Talvez os próximos 2 anos sejam mais verdade. da capital, né? verdade. Vai se preocupar é depois. a gente É. foi Maria que a gente viveu aí, né? com eleições. Né? É verdade. Hoje eu conversei com o prefeito de Pedro Afonso, Jair Mariano, que é o presidente da ATM, né, que representa os municípios, e ele estava falando sobre esse empréstimo. Ele disse assim, que a preocupação dele é que lá vem as chuvas, e que ele disse assim, que espera que o governo aproveite, agora que o TCU avalizou a questão do FPE como garantia, né, agora que todo mundo está comemorando, que vai começar a obra da Nova Ponte e tal, ele disse que espera que o governo avance agora nas questões burocráticas, porque ele disse que essa questão são muitas empresas, muitas obras ao mesmo tempo, ele disse, e que agora é preciso avançar nessa questão burocrática para já agilizar por causa das chuvas. Tem isso também, né? Que assim seja. Não, mas as chuvas... A ponte de Porto também está aí agora. Pois é. já estão contratando. Gente, vão ser E muito tomara que essa ponte não dure só 30, 40 anos, né? Que ela dure mais tempo. Né? É verdade. Ela está tão polêmica Pelo quanto amor de foi a Deus, construção da primeira ponte lá em Porto. Você sabe que é um povo a elite de Porto, Porto não é uma elite cultural, uma cidade que vivia conectada com a França, por causa dos padres franceses que tinham lá. Eles não queriam a ponte. Eles não queriam a ponte porque ela alegava que ia ter migração, ia perder o status quo. Então, houve uma relutância com a ponte. Né? Então, essa ponte sempre foi polêmica. Túnel do tempo com o Vai ter Marcelo tudo Silva. agora. Vai tocar aquele carro lá. Não, mas você me lembrou do tempo Brasil Colônia, que também não queriam abrir estradas Belém, Brasília. para não dificultar a coletoria do quinto, na época do Brasil Colônia. Belém Então, não queria diminui Belém, as estradas, diminui o número de fiscais para coletar. Então, só vai andar por aqui, fica mais fácil. Gente, E talvez daqui a um dia nem precise das estradas, vai tudo voar aí, não precisa mais é nada. verdade, concordo. Gente, agora eu quero falar de um outro assunto. Eu fiz uma matéria essa semana que eu fiquei assim, tipo, pensando, oi? A UFNT, criação da nova Universidade Federal do Norte, Tocantins, tão sonhada e esperada pela população do Norte, né? Que, né, primeira Universidade Federal sancionada no governo Bolsonaro. Universidade do Bolsonaro, E criada tal. pela Dilma. Verdade. Então o que acontece? Daí tudo bem, criou. Semana passada foi lá o Bovolato, que é o reitor da UFT, com a Quínia Ferreira, que é vice-reitora de Araguaína, indicada pelo UFT para ser reitora pro tempo, né? Foram lá, se reuniram com a bancada, tiraram foto, registro, a bancada reiterou apoio, só que não, né? Alguns membros mais conservadores da bancada Bolsonaro, parece que ela fez um postzinho contra os cortes das universidades e tipo assim, gente, olha a repercussão e a luta que é o UFNT.
Aí teve deputado agora que disse, eu não tô apadrinhando e tal. Gente, a UFNT é maior do que isso, cá entre nós, né? A população sancionou, mas a população está esperando, então assim... Outra ilusão também que é bom as pessoas irem perdendo é que esse governo também não pretende dar essa atenção toda às universidades, né? Já demonstrou isso com corte de verba, já demonstrou isso com corte de recursos para pesquisa. Então, é bem provável que eles caminhem a passos largos para tentar um modelo inspirado no modelo americano, de incentivar as pessoas a se pouparem para poder pagar o seu ensino superior. Logo, talvez alguma iniciativa de universidades públicas que comecem a cobrar. Existe um movimento nesse sentido. Já existia em 68 já. Já existia isso. E alguma coisa talvez precisa até ser revista dentro desse modelo, né? Eu não quero dizer que esse seja o caminho natural, não acho. Mas vai ser revisto e tem muitas outras batalhas aí que certamente vão acontecer. O fato é que é o seguinte, mais do que nunca, as universidades vão ter que mostrar a sua importância para a sociedade. Ela não pode ser apenas uma entregadora de eu já percebo diplomados. O esforço deles para mostrar tal pesquisa, então, o esforço para mostrar... Foi excelente. Já estão mais preocupados. E outra coisa também, viu? Incentivou uma melhoria na gestão das universidades. O que tem de universidade buscando mecanismos, por exemplo, simples, buscando, por exemplo, colocar energia solar e acabar com essa dependência de energia do sistema convencional. Ou seja, isso também estimulou também um upgrade aí nas gestões. Alguns mais, outros menos, né? Mas, ou seja, é o seguinte, na hora do vamos ver, todo mundo rebola, né? Tem que rebolar. É verdade. Gente, agora um dos assuntos mais comentados também essa semana, seja no Twitter, seja na própria Gazeta, é a chuva, né? A chuva. As aeronaves chilenas do Exército, enfim, trouxeram a chuva, meu Paulo. Eu acho que eles vieram carregados já. Eles já fizeram um acordo superior, que a gente nem sabe, né? Quando eles chegaram, já chegou a chuva. A Gazeta fez a matéria e o pessoal, inclusive nossos leitores, já começaram a disparar. Mas que bom, já tá zero a chuva, agora podem voltar, porque começou. Gente, e assim, coincidência ou não, quando o Exército manda no e-mail da gente que eles mandaram, as aeronaves chilenas irão fazer um sobrevoo Luzimangue, Serra do Lajeado. 1 hora depois chove. Que beleza. Não, aí quando vão sobrevoar a Ilha do Bananal, chove lá, né? Mas se inspiraram aí com os índios, aí aprenderam a fazer uma dança da chuva, nunca mais. O voo da chuva. As queimadas vão ser tratadas de forma negligenciada, tanto em nível local, isso estadual e federal. Nunca mais, porque todas as vezes a queimada, no máximo, uma questão protocolar, ela fazia uma campanhazinha publicitária, ou contratava uns brasileiros, mas era tudo protocolar. A gente sabia que aquilo não era... Agora não. Agora tomara que tenha virou um problema político e tanto nível local, estadual e federal vão olhar para as queimadas com um olhar diferente. Tomara que venha uma reação preventiva. Ele tem fé, ele acredita. Homem de fé. Ele fareja. Na verdade, a gente entrevistou O político é esperto. Por isso ele vira político. A gente entrevistou uma pesquisadora do Cerrado, lá de Brasília, de uma ONG, e ela comentou o seguinte, a gente usou o termo na Gazeta, crise ambiental global. Porque essa questão das queimadas e a seriedade que isso acarreta e acabar com o bioma cerrado por causa disso e incentivando pelo agronegócio, principalmente a pecuária. Porque essa história de que o fogo é uma coisa endêmica que a cada tempos em tempos, isso tem uma métrica. A métrica é o seguinte, a cada 7 anos um raio acidentalmente tocava fogo e era no mês entre maio e abril, que é a época dos raios, da excedência de raios. Só que ainda não tinha terminado o período de chuva. Então, pegava-se fogo, porém o material linhoso não era tão forte, tão grande quanto o final de agosto e setembro. Então, já naturalmente apagava e não tinha o impacto que teve nesses últimos meses. E o que ela alerta é o seguinte, se acabar o cerrado, acaba a chuva. Porque ela transporta a umidade do norte da Amazônia para o sul. Para o sul até a Patagônia Argentina no sul lá. Os rios voadores. Nosso almanaque ambiental. A gente olhava a serra queimou, mas depois ela brota, engraçado, né? Brota, a capacidade, a força, mas não, ali morreu pássaros, morreu... É verdade. Todo o impacto na fauna e flora. O que ela diz é o seguinte, uma planta que brota de um ano e ela para queimar de novo no ano seguinte, ela não tem a mesma força de uma planta que antigamente brotava e tinha 7 anos que ela cresceu, que a raiz
raiz estar mais profunda e para poder sobreviver mais 7 anos para poder. Então essa fato de ficar todo ano queimando para poder controlar pasto e abrir pasto e controlar a mata aí para não crescer o mato, que a gente sabe que cresce realmente, isso aí não funciona e pode... Eu não estava mais ouvindo falar de queimada, eu estava louco para falar de alagamento. Pois é, muito legal falar de... Mas, E agora os só uma observação nisso que eu faço é que é o seguinte, é que a gente tem mania de muitas vezes se ater, porque isso é cultura, é cultural. Gente, cultura muda, a gente evolui, a gente se transforma. Hoje tem recurso, me desculpe, naquela época a queimada era um mecanismo diante da dificuldade que as pessoas tinham para poder organizar, limpar sua terra ali, porque não tinha equipamentos. Hoje tem. Então, assim, isso é conversa. Porque nós temos uma tradição. Que não pode apagar, lá é difícil acesso. Queimava a serra, não dá para chegar na serra porque é difícil acesso. Tem avião, não existe isso mais, não. Outra coisa também, né? O próprio, pra você ver como é que é o Brasil, né? O próprio governo Bolsonaro adora discursar lá, né? Inclusive nos vídeos que eles fizeram aí, que as pessoas dizem, esse vídeo que não pôde rodar no Brasil, que está rodando não sei onde, essas bobagens que a gente vê na internet. Né? Falando o tempo todo na nossa biodiversidade. Então, nós adoramos falar das riquezas, mas não damos valor nenhum a isso. Né? Ou seja, que mecanismos, que instrumentos, que políticas públicas estão sendo desenvolvidos para bem explorar a nossa biodiversidade. Né? Que o Cerrado é um balde de riqueza nessa área da biodiversidade, né? Ou seja, de produtos ali que podem ser produzidos e tal. E que nós estamos trabalhando nisso, nós estamos jogando um patrimônio fora, pelo ralo. E o próprio governo, que não dá muita atenção a isso, né, adora discursar isso nos videozinhos que não aprendemos nem processar nosso piqui. Nosso piqui é colhido, colocado na beira da rodovia Belém-Brasília, os caminhões levam para Goiás, aí lá processa e volta para a gente comprar no supermercado. Não, isso acontece com o piqui, isso acontece com a manga, isso acontece com o caju, sabe? Com o caju. Exatamente, quanta coisa boa que a gente produz. A gente dá muito neném nessa questão da aproveitamento da biodiversidade. Gente, mas se vocês estão vendo, tanto que essa é a ideia, esse papo tranquilo, descontraído. Vamos caminhando para o final, mas assim... Isso é só água, né? Se você veja... Aliás, estamos abertos. Você que de repente já quer fazer um merchan aqui também, nos procura a Gazeta para enriquecer essa mesa aqui. O nosso garoto micros, propaganda. cervejeiros, os médios, os grandes, qualquer... Gente, mas ó, a gente não pode terminar esse primeiro bate-papo sem falar de política. O MDB foi o grande personagem da semana. Eu estive lá no diretório do MDB na última quinta-feira, quando o deputado estadual Newton Franco, que até então era vice-presidente, agora virou presidente, né? E senti, gente, entrei na sala lá, tava o Derval de Paiva, histórico, o Buti, aquela galera mais na ala antiga do MDB, e eu senti o clima de solidariedade deles é muito grande com relação ao ex-governador Marcelo Miranda, que completou 15 dias de estar detido numa sala do Estado-Maior, no Comando Geral. Senti esse clima de solidariedade, mas senti, por outro lado, o clima de preocupação do partido em reagir. Estão vindo aí as eleições, tá? Ou seja, qual o futuro? Um personagem naquela reunião ali que passou batido, o senador Eduardo Gomes. Ele está de olho nesse partido. É o novo membro. Ele é quem vai eu acho que ele vai capturar esse partido, ele vai promover uma grande renovação nesse partido aí. Eu acho que ele não estava ali de propósito. O MDB não é à toa que talvez eu acho que ali hoje... estava um PMDB. Eu acho que tem outro PMDB surgindo aí. Mas se você pensar bem, o MDB, que é talvez o nosso partido mais velho aí, né, que está em atividade, né? Ele tem um modus operandi, né, que já é conhecido. Né? Então, na hora H mesmo, as decisões são tomadas pelos caciques ali, são eles que definem esse rumo. Talvez com a renovação, ou seja, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão dar lugar aos outros que estão vindo aí, essa nova geração, talvez ocorra alguma mudança, né? Mas ainda tem aquele jeitão mesmo de centralizar o nacional mudou também. Né? Agora é o Baleia Rossi, é o presidente, então saiu também. Aquela velharada lá, Michel Temer, aquela turma toda, está cedendo lugar aos jovens. O Baleia Rossi, ele é um reformista lá dentro do partido, então ele pode transpor isso para... Aliás, inclusive, aproveitando esse embate, provavelmente nós vamos ter, a partir do próximo processo eleitoral, um afunilamento dessa questão dos partidos. Talvez esse mundo de bandeirinha que a gente vê aí, a tendência é enxugar isso aí, né? Vai enxugar bastante. Leva uns 10 anos ainda. Ainda vai, né? Mas e a gente tem que caminhar para isso. Isso virou um balcão, né? Você chega lá, é tanta etiqueta que você tem para usar ali, entre aspas, né?
é que perdeu-se o valor. No próximo programa a gente pode falar do fim das coligações para vereadores, que também já vai matar um monte de partidinho pequeno. Agora, só uma parte, eu fico pensando no presidente do MDB, que é Baleia Rossi. O que o pai e a mãe dele pensaram quando deram esse nome? O que ele já deve ter sofrido? O que ele já deve ter sofrido? É verdade, é uma boa Mas uma coisa é verdade, ele está engolindo tudo aí. Então, como baleia, ele está bem atento a essa questão. boa, gente. Bacana. Gente, bacana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só quero também que a gente não lembre de trazer os assuntos para não enjoar quem está ali do outro lado, né? A gente fica ouvindo esse blá 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 só Às de vezes o assunto é bom para né? nós, Então, mas não é interessante para eles, né? exatamente. Porque nós jornalistas temos... Já fica uma dica aí, você que está desse lado, que assunto que você gostaria de ter aqui com a gente, né? Então, manda a sua sugestão, passa aí um contato. Manda lá para o nosso Zap Gazeta 984633319, repetindo 984633319. Vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui no vídeo. Comentários Aqui, né? também das postagens, o programa vai ser postado, nos comentários você coloca lá o assunto que você não gostou. E o assunto Diz o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver. A gente quer essa interação Vai com quem está ajustando. assistindo. Já. Gente, é isso. Esse foi o primeiro dia, primeiro start aí com o pé direito, tendo vocês aqui. Marcelo é um grande incentivador da Gazeta. Ele é o criador da Gazetinha, que é a Sirieminha. Eu chamo Gazetinha. A Sirieminha, ele que criou e tal. Rogério, um cara desde o início também incentivador. Sabe? Teremos outras pessoas aqui sempre trazendo, conversando e tal. Espero que vocês tenham gostado do formato. É isso aí, gente. Até a próxima. Beijo, com pessoal. água ou com chopp, estaremos aqui, tá bom? Rádio na internet. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu. Tintim com a água.